E aí, pessoal? Vamos falar de um assunto que todo mundo acha que entende, mas que na verdade é um labirinto cheio de armadilhas: a psicopatologia. E já vou começar botando o pé na porta. Se você acha que psicopatologia é ficar fofocando sobre a vida alheia, julgando quem é maluco e quem é normal, você está completamente errado. Esquece isso. Nosso trabalho aqui não é ser juiz da moralidade de ninguém. Não estamos aqui para dizer se o fulano é bom ou mau. A psicopatologia é, na verdade, um campo de conhecimento sério, que tenta ser sistemático, que tenta elucidar e, principalmente, desmistificar o que a gente chama de adoecimento mental. É ciência, não é papo de boteco. E aqui vai o primeiro macete para você nunca mais esquecer. A regra de ouro da psicopatologia é a regra dos 100 dogmas. O que isso significa? Significa que a gente não aceita nenhuma verdade absoluta e incontestável. Não importa se essa verdade vem da religião, da filosofia, da biologia ou do seu guru de autoajuda favorito. Na psicopatologia, todo conhecimento está o tempo todo aberto a críticas, a revisões, a questionamentos. A gente não tem respostas prontas e definitivas para tudo. Nós somos como detetives investigando a mente humana, não pastores distribuindo sermão. O nosso compromisso é com o método, com a observação cuidadosa e com a humildade de saber que sempre temos mais a aprender. Então, a primeira coisa a guardar é: psicopatologia é um conhecimento em construção, crítico e livre de dogmas. Beleza, mas como a gente começa a organizar essa bagunça toda que é a mente humana quando ela adoece? Como a gente cria um mapa para navegar nesse território tão complexo? A gente vai pedir ajuda a um cara que viveu há mais de 2000 anos. Aristóteles. É sério. O velho Aristóteles nos deu uma ferramenta genial para definir qualquer coisa no universo, e a gente usa isso até hoje. Para definir algo, você precisa de duas coisas: o gênero próximo e a diferença específica. Calma, não é tão complicado quanto parece. O gênero próximo é aquilo com que a coisa se parece, a família a que ela pertence. A diferença específica é o que a torna única, o que a distingue de todos os outros membros daquela família. É como definir um gato. O gênero próximo é felino. A diferença específica pode ser doméstico, que mia e caça ratos na sua casa. Simples, né? Agora, vamos aplicar isso à mente. A gente vai usar essa lógica para organizar os fenômenos mentais em 3 grandes prateleiras. Pense numa estante. Na primeira prateleira, a gente vai colocar o que chamamos de normal. O que é o normal? É o que acontece com quase todo mundo. É a experiência humana básica, compartilhada. Sentir fome, sentir sede, sentir sono, sentir medo de uma cobra peçonhenta. Se você fica um pouco ansioso preso no trânsito, isso é normal. Se você fica triste porque seu time perdeu, isso é normal. Isso não é loucura, não é psicopatologia. É simplesmente a humanidade sendo humana. Essa é a nossa base de comparação. É o gênero próximo, aquilo que todos nós, em algum nível, compartilhamos. Agora vamos para a segunda prateleira. E é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante, mais complexa. É a prateleira do quase normal, ou do exagerado. Pensa assim: o fenômeno ainda se parece com a experiência normal, mas tem algo a mais, uma intensidade, uma qualidade diferente que o torna estranho. É um exagero da neura. Por exemplo, todo mundo fica triste de vez em quando. É a tristeza da segunda-feira, a tristeza de um dia ruim. Mas a tristeza de uma pessoa com depressão grave não é só uma tristeza mais forte. É uma tristeza avassaladora, que paralisa, que suga toda a energia, que vem acompanhada de ideias de culpa, de ruína, de que nada mais vale a pena. Veja bem, a pessoa ainda reconhece o sentimento como tristeza. Então, existe uma semelhança com a experiência normal, mas a qualidade dessa tristeza é outra. É como se fosse uma versão distorcida e assustadora da normalidade. É como aquele seu primo que decide se vestir igual a você. Mas ele usa as roupas de um jeito tão bizarro, tão fora de contexto, que em vez de parecer uma homenagem, parece uma provocação, algo que te dá até um calafrio. Esse é o fenômeno da segunda prateleira.
Ele é parcialmente semelhante ao normal, mas já introduz algo qualitativamente novo, um toque de estranheza. E, finalmente, chegamos à terceira e última prateleira. O território mais misterioso, o que a gente chama de psicótico ou qualitativamente novo. Aqui, meu amigo, a gente não está mais falando de exageros ou distorções do normal. A gente está falando de experiências que são completamente alienígenas para a maioria de nós. São fenômenos que não têm um correspondente direto na vida mental de uma pessoa que não está adoecida. É o caso, por exemplo, de uma alucinação auditiva verdadeira. Não é imaginar uma voz ou pensar que ouviu alguma coisa. É ouvir uma voz, com clareza, vinda de fora da sua cabeça, dando ordens, comentando seus atos, quando não há absolutamente ninguém falando. Ou pense nos delírios bizarros, como a crença inabalável de que seus órgãos foram substituídos por peças de um computador por alienígenas. Uma pessoa que nunca passou por isso não consegue nem imaginar como é essa experiência. Não dá para explicar dizendo, é como se... Não é como se nada. É uma experiência única, radicalmente diferente. É o cérebro inventando uma realidade paralela, com uma lógica própria que só ele entende. Esse é o campo da diferença específica, pura. É aqui que a psicopatologia encontra seu objeto de estudo mais fascinante, aquilo que é único e exclusivo do adoecimento mental. Então, recapitulando as 3 prateleiras, a primeira, do normal, é a experiência compartilhada por todos. A segunda, do exagerado, é a experiência normal distorcida, intensificada. E a terceira, do psicótico, é a experiência radicalmente nova, sem paralelo com a normalidade. Entender essa divisão é fundamental para começar a mapear a loucura. Ok, já sabemos como classificar os fenômenos. Mas e o sintoma em si? Como a gente analisa um sintoma psicopatológico? Para isso, vamos usar outra analogia, a de um bolo. Todo sintoma tem 2 componentes, assim como um bolo tem a receita e o recheio. A gente chama esses componentes de forma e conteúdo. A forma é a receita, a estrutura básica do sintoma, o esqueleto. A forma de uma alucinação auditiva, por exemplo, é sempre a mesma, uma percepção sem objeto, ou seja, ouvir algo que não está lá. Essa estrutura, essa receita de como a alucinação se manifesta, é universal. Ela é a mesma em um paciente no Brasil, no Japão ou na Finlândia. Por quê? Porque ela provavelmente depende de como o cérebro funciona, de um defeito no processamento cerebral que é comum a todos os seres humanos. Esse processo de formação do sintoma, essa receita universal, a gente chama de patogênese. Mas e o recheio do bolo? O que preenche essa forma? Aí entra o conteúdo. O conteúdo é o que a pessoa efetivamente ouve na alucinação. E isso, sim, muda completamente de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. No Brasil, o paciente pode ouvir vozes mandando ele pagar os impostos atrasados ou falando sobre o time de futebol. No Japão, as vozes podem estar dando ordens para ele honrar a memória dos ancestrais. Na Idade Média, talvez fossem vozes de demônios ou anjos. O conteúdo é pessoal, é biográfico. Ele é moldado pela história de vida da pessoa, pelos seus medos, seus desejos, suas crenças, pela cultura em que ela vive. É o drama da novela pessoal de cada um que se manifesta dentro da estrutura do sintoma. Essa influência da cultura e da biografia no recheio do sintoma a gente chama de patoplastia. Então, guarde essa frase de impacto. O sintoma é um paradoxo fascinante. A forma dele, a patogênese, é universal, porque a falha no hardware do cérebro é a mesma em qualquer lugar do mundo. Mas o conteúdo dele, a patoplastia, é a sua história, é o seu drama particular sendo projetado na tela da sua mente. É a cultura e a vida pessoal dando cor e sabor ao adoecimento. Entender essa dupla dimensão do sintoma, forma e conteúdo, é crucial. Isso nos impede de cometer erros grosseiros, como achar que todo delírio é a mesma coisa. A estrutura do delírio pode ser a mesma, mas o que ele significa para aquela pessoa, dentro da história dela, é único. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão importante, uma pitada de humildade que todo estudante ou profissional da saúde mental precisa ter.
Quem nos ensina isso é um dos gigantes da psicopatologia, Carl Jaspers. Ele dizia algo mais ou menos assim: por mais que a ciência avance, por mais que a gente crie conceitos, classificações e teorias, a psicopatologia sempre vai perder aspectos essenciais do ser humano. A ciência precisa conceituar, colocar em caixinhas, simplificar para poder entender. Mas a vida, a experiência humana, a arte, a subjetividade, tudo isso sempre vai ter um mistério, uma complexidade que escapa às nossas redes conceituais. A gente pode entender a receita e o recheio do bolo, mas talvez nunca entenda completamente o que significa para aquela pessoa comer aquele bolo, naquele momento da vida dela. A psicopatologia é uma ferramenta poderosa, mas não é um mapa completo da alma humana. Sempre haverá um território desconhecido, um mistério no ar. E talvez seja isso que torna o estudo da mente tão infinitamente fascinante. Obrigado por me acompanhar nessa jornada de hoje. Se você curtiu essa aula e quer continuar desvendando os mistérios da mente humana, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!